Aleluia. Glórias a Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Hermano, vamos deixar lá a ofrenda para o final? Pero eu sou vecino assim, ó. Não salga sem ofrendar. Amém. Amém, querido. Agora diga assim, ó. Te estou observando. Queridos, mira, amanhã necessitamos de pladur. Miércoles passado, um irmão aqui nos ofrendou 2 palés de pladur. Cada palé são 200 euros. E necessitamos amanhã poner pladur. Aí que nos irmãos aqui que são nos máquinas, mano, poner pladur. Nós descargamos o pladur, quando damos as palas, eles já puseram o pladur. Então, amanhã há que comprar pladur, há que comprar muitas coisas. A igreja sabe que del dia 1 ao dia 10, nós cobrimos gastos locais. E depois nós oramos o que se pode orar para poner lá a hora. Mas agora mesmo queremos terminar e não se dá tempo de orar, amém? Umas coisas nós vamos deixando para trás, outras, e vamos assim, irmão. Vamos avançando. Amanhã há que comprar pladur, comprar um montão de coisas. Irmão, ser generoso com sua ofrenda, amém? Amém? Diga ao seu vecino assim, um palé de pladur. Diga assim, um palé de pladur. 200 euros. Muito barato. Amém? Glórias a Jesus. Amém, querido? Deus vai prover porque Ele sempre lo ha hecho aqui. Amém? Sempre lo ha hecho. Queridos, eu quero falar sobre algo importante esta noite e quero ser rápido. A pastora me disse assim, ó, ser rápido. Então, há que obedecer. A pastora está de cumpleaños viernes. Não quero contristar seu coração. Aleluia. Amém? Viernes se cumple. Aleluia. Amém? Queridos, abra sua Bíblia, por favor, Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 14. Dice assim: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, clavando en la cruz. Ou seja, toda acta e decreto em contra de nós, Cristo cancelou clavou na cruz. Amém? Ok, seguinte. Ponga atenção a este versículo, irmão. E despojando a los principados e a las potestades, los exhibiu publicamente, triunfando sobre ellos em la cruz. Quantos aqui sabem que o momento mais difícil de la vida de Jesucristo foi aquele momento que ele estava em la cruz? Você sabe disso? ¿Por quê? Porque em la cruz, escute isso, em la cruz ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ponga atenção, em la cruz ele não estava obrando nenhum milagro, com o qual quando ele obrava um milagro, ele estava evidenciando que Deus estava com ele. Quando Jesus sanava um enfermo, ele estava demonstrando às pessoas que Deus estava com ele. Ele disse assim, Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro sai para fora, ele disse assim, ó, Padre, graças eu te dou, porque sempre está comigo. Sempre oyes mis orações. Então, quando Jesucristo obrava um milagre, ele demonstrava que o Padre estava com ele. Pero em la cruz, ele não está obrando nenhum milagre. Em la cruz, ele está demonstrando que ele está com o Padre. Al punto que quando ele chega a dizer assim, Padre, perdona eles, porque eles não sabem o que fazem, é como se Cristo estivesse dizendo assim, papá, calma, tranquilo, porque eu estou cumprindo sua vontade. Então, em la cruz, Jesucristo, ele estava demonstrando que ele estava com Deus. Amém, querido? Al punto que várias coisas sucederam, não quero falar sobre isso, o velo se rasgou de arriba abaixo, e várias coisas passaram, os sepulcros foram abertos, os santos foram vistos andando sobre a cidade, ou seja, houve bastantes coisas que passaram, a gente dijeron, esse verdadeiramente era o Hijo de Deus, mas eu quero que você ponga atenção a isso. Perdão, irmão. Um corte passo aí que está sanando. Triunfando sobre eles, hein? Então, irmão, necessitamos entender, Pablo dijo a los Efésios, capítulo 6, su lucha y mi lucha no es contra carne y sangre, es contra principado, potestade, demonio, bicho. Amém? Que opera nas regiões celestiales. Amém?
¿Cuántos aquí saben que es una región celestial? La Biblia dice así que su lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de la maldad que obran en las regiones celestiales. ¿Qué es una región celestial? Entonces, cuando habla una región celestial, lo primero que uno piensa es una parte del cielo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando habla que en nuestra lucha es contra principado y potestad en las regiones celestiales, lo primero que usted piensa es algo en el cielo, ¿sí o no? Ahora ponga atención en eso. En Efesios también dice, en el capítulo 3, que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, Satanás, ele siempre va a tratar de obrarte en contra de su vida donde Dios te puso. Entonces, ¿dónde fue que Dios te puso? En la tierra, ¿sí o no? Ahora, porque es tierra no significa que es solamente algo terrenal, también es algo celestial. Porque la Biblia dice así, en el principio creó Dios los cielos. Punto final. Entonces, los cielos fueron creados en el principio. En el principio creó Dios los cielos. Y Cristo dijo, yo soy Él, al cual Cristo es la materia prima de tanto que es celestial como aquello que también es terrenal. Porque la tierra fue hecha en el principio, Él es el principio. Con lo cual, no se puede decir que la tierra no es celestial. La tierra es celestial. Porque la tierra fue hecha del principio y Él es el principio. ¿Están acá? Entonces, la Biblia dice que Cristo triunfó sobre ellos, los principados y potestades, exhibiendo ellos públicamente, despojando de ellos públicamente. Triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a vencer lo que opera en contra de nuestra vida en las regiones celestiales? Entonces, regiones celestiales no es lo que nosotros pensamos siempre, porque espiritualizamos todo. Ah, la región celestial es el tercer cielo, el segundo cielo, ¿dónde están los demonios? No, la región celestial es donde usted pisa las plantas de los pies. ¿Están acá? Amén. Porque España hace parte de una parte del planeta Tierra y la Tierra fue hecha de Cristo. Amén. Por eso también Efesios dice que tantas las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra terminarán reunidas otra vez en Cristo. Amén. En el cumplimiento de los tiempos. Amén. Todo es espiritual. Amén. Nosotros que hacemos separaciones. ¿Están acá? Claro que vas a haber una restauración de las cosas, por eso vas a ver un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero aún así no deja de ser de Cristo. Por eso cuando la Biblia dice así que Dios nos bendijo con bendiciones espirituales en las regiones celestiales, significa donde usted está es celestial. Amén. Porque España salió de Cristo. ¿Están acá? Amén. Entonces la nuestra lucha, la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra demonios que obran en las regiones celestiales, donde usted es bendecido con toda bendición espiritual. Por eso usted pasa lucha en España. Y usted dice, no, yo voy a Japón. Japón no tiene lucha. Tiene lucha también. No, yo voy a Bélgica, porque en Bélgica no hay problema de finanzas. Sí, usted puede ir a donde usted quiera. Siempre va a haber lucha, porque los principados actúan en esos lugares. Ahora, pastor, ¿qué yo tengo que hacer para vencer estos demonios y todo eso? Triunfe sobre ellos. Amén. Pastor, ¿me voy a prender en una cruz? Como Cristo triunfó en la cruz. ¿Yo me prendo en una cruz? No. Asegúrate de que usted está muriendo por una causa. Amén, lo que te hace sufrir es por causa de sus egos o porque tú estás involucrado en la voluntad divina y eterna. Lo que te aflige, lo que te ocupa, lo que te preocupa, las deudas que tú tienes, las preocupaciones económicas que tú tienes, los desgastes físicos que tú tienes, los desgastes emocionales y de salud que tú tienes, ¿tiene que ver solo porque te matas de trabajar por el dinero, por un Dios, o porque usted está realmente entregue en una obra a cual Cristo es glorificado? Porque si es así, tenga por cierto que de la noche a la mañana, cualquier momento, realidades pueden ser mudadas en su vida. Al revés de eso, Cristo no te asegura cambio de vida. En un momento, Jesucristo estaba preso en una cruz, ¿sí o no? Momentos después, Ele estava triunfando sobre todos os demônios. Em um momento, parecia que Ele estava perdendo. Sálvate, dice que salva todo, porque não sálvate a ti mesmo. Em um momento, todos burlavam de Ele. Momentos depois, todos diziam que verdadeiramente Ele era Hijo de Deus. Ou seja,
Mi vida y su vida, Dios quiere cambiarla así, hermano, repentinamente. Si nosotros también estamos entendiendo las luchas que estamos pasando. Quando é que você despoja um principado? Quando é que você despoja uma potestade? Quando você permanece nele propósito, aunque quando o propósito que você está passando é tão difícil, ao ponto que você diz assim, Deus, por que me desamparas? Porque vai haver momentos que você vai sentir-se desamparado por Deus, mas isso não significa que Deus não está contigo. Sino que este rasgo de tempo, dias, semanas ou meses, ou quizá horas, este momento Deus te está dando a oportunidade de despojar os principados e potestades. E expô-lo publicamente. Como? Alguém vai ver, porque tu eres luz. Não se prende uma luz e não põe debaixo da mesa, a Bíblia diz, sino que põe arriba para que se alumbre todos que estão na casa. Em um dado momento, todos criticavam a Cristo, burlavam de ele. Em momentos depois, todo mundo dizia, uau, este verdadeiramente era Hijo de Deus. E um momento, todo mundo dizia assim, ó, mata, 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 mata. Ele mata, mata, mata. Um momento depois, disseram, se houvéssemos sabido que ele era Hijo de Deus, não houvéssemos matado. Então, quero falar esta noite sobre triunfar em todas as circunstâncias, triunfar. Sabe, irmão, você vai ter um problema, Deus te chamou para triunfar. Agora, triunfar não significa ganhar quando você quer ganhar. Triunfar significa permanecer aún quando te cueste muito e você sufra muitos dolores. Triunfar significa permanecer na convicção. Permanecer na convicção. Isso é triunfar. Deus quer que tenhamos uma mente triunfante, uma vida triunfante. E como você tem uma mente triunfante? Como logramos isso? Está convicto que Jesucristo, Ele é o mesmo, Hebreu diz esse, o mesmo de ayer sigue sendo o mesmo de hoje. O mesmo Deus de ayer sigue sendo o mesmo Deus de hoje. Circunstâncias podem mudar a qualquer momento, quando você permanece convicto na fé. Quando todo parece estar perdido, tenha por certo, Deus sigue estando no mesmo lugar. Que lugar, pastor? Listo, preparado para liberar uma sentença que cambia vidas. Quando ele vê uma vida determinada por ele ao extremo. Deus está mirando-me a mim e ele está mirando a ti. Aquele nível você está em la convicção. Quando ele te veja determinado, então ele pode cambiar circunstâncias da noite à manhã. Mas ele tem que verte confiado em ele. Jesucristo, ele permaneceu confiado. A Bíblia diz assim que ele triunfando sobre eles em la cruz, queridos. Jesucristo em la cruz. Aí, irmão, em la cruz, le traspassaram com uma lança seu acostado. E ele, em este momento, quando todo parecia estar perdido, a Bíblia diz que ele estava triunfando sobre os principados e potestades. Então, em el momento de maior dolor de nossas vidas, que a vezes nos sentimos fracassados e onde Satanás mais trabalha em nossa mente, a vezes não nos damos conta, é aí quando nós estamos triunfando. Estamos triunfando, queridos. Pastor, o que eu tenho que fazer? Espera um pouco mais. Amém. Espera um pouco mais. Deus está falando com alguém aqui, ó, espera um pouco mais. Não te desesperes. Dice, triunfando sobre eles em la cruz. Deus é bueno. Abre também, por favor, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Irmão, vamos triunfar. Pero vamos a triunfar com categoria. Assim, mano, fino. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Quero declarar algo aqui, ó. En el momento del triunfo, Deus não te vai desamparar. Ponga atenção a isso, ó. Quando tu estás sofrendo algo, que você está posicionado em la fé, a um lado tuyo vai haver alguém que vai dizer assim, maldice tu Deus e muere. A um lado tuyo vai dizer assim, ó, se tu eres de Deus, então sálvate a ti mesmo. Al lado tuyo vai dizer assim, por que Deus não te salva de isso?
¿Por qué Dios no te provee? ¿Están acá? Pero no te preocupe. Deus sempre também vai poner um à sua direita, alguém também a seu lado, que vai dizer assim ao outro: cállate a boca. Tu hablas demasiado. Este homem é santo, é filho de Deus. Amém, querido? Então, é assim, sempre que alguém hable mal de ti, vai haver outro que vai falar bem. Amém, querido? É assim que Deus opera. Então, vamos triunfar com qualidade, com categoria. Aleluia. Observe aqui. Mas a Deus gracia, el cual nos lleva uma vez al año em triunfo. É assim? Mas a Deus gracias, el cual nos lleva siempre em Cristo Jesús. E por meio de nosotros manifiesta em todo el olor de su e por meio de nosotros manifiesta em todo el olor de su conhecimento. Hermano, Jesucristo, Ele quer liberar de sua fragrância em nós outros. Pero el modelo de Jesús, ponga atenção a isso, el modelo de Jesús, ele desenhou algo, ele trabalhou, ele deixou um projeto, um plano, querido. Não podemos sair fora do desenho de Deus. E qual é o plano de Deus? Que você vai ser provado na obediência. Antes de abrir sua boca para murmurar contra Deus, observe se tu está na obediência. Pastor, pero é difícil tantos processos, é porque tu eres um desobediente. E a los desobedientes, Deus necessita hacerlos obedientes. A Bíblia diz assim, ó, que Jesucristo, Ele tuvo que aprender obediência. Como, pastor? A Bíblia diz assim que Ele aprendeu a obediência por lo que Ele padeceu, por lo que Ele sofreu. Ele aprendeu a obediência por lo que Ele sofreu. O que significa isso? Quando é que aprendemos a ser obediente? Porque a obediência traz recompensa. E todas as vezes que você anda em obediência, o seguinte que te vai suceder é uma recompensa divina. Então, quando você sofre algo, você tem que discernir que está sofrendo para ser galardonado, para receber um galardão, um regalo de seu Padre. Então, quando você sofre, não é porque Deus é masoquista e te quer ver sofrer, não. Há um gato aqui. Pois um leão. Ah, é um gatito, não passa. Os animais são de Deus, irmão. Amém? Gato pode, serpente não. Hein? Há alguma serpente. Amém, tranquila, não te preocupes. Amém. Amém, hija, não te preocupes. Amém. Não lhe dije que. Amém? Amém, querida. Oh, mano, amém? Amém, querido. Por onde eu ia? Ok. O que eu estava falando? Ah, sim, a obediência. Então, todas as vezes que você é obediente, é porque tu estás vencendo um processo. Pastor, como assim? Eu estou vencendo uma luta agora, que tem que ver com obediência a Deus? Porque a Bíblia diz assim, ó, que você tem que permanecer em la fé, porque a fé agrada a Deus, e su justo não viverá de la fé, senão que por fé. Deus desenhou isso. Mi justo por la fé viverá. E se ele retroceder, mi alma não tem prazer em ele. Então, quando você permanece na fé, significa que você está crendo em algo difícil. E quando você está crendo em algo difícil, isso evidencia que você vai sofrer.
Porque creer en lo imposible no es fácil. Pero después de eso, cuando usted permanece por lo que usted sufre, Dios te ve como obediente y la obediencia trae recompensa. Amén, aleluya. Amén, queridos. Así es, Señor. ¿Por qué nosotros recibimos poca recompensa? Porque nosotros somos muy débiles en el concepto de sermos obedientes. Amén. Amén. Dios dijo assim: Abraão, suba al monte, mata a Isaac. Ele subiu, sim ou não? Ele subiu, sim ou não, igreja? A Bíblia diz assim que Abraão, quando ele levanta o cuchillo para matar a Isaac, a Bíblia diz assim que o ángel do Senhor detrás disse assim: Abraão, não haga daño al muchacho, porque de veras sei que me amas e me temes. Em outras palavras, me obedece. Estão acá? Agora, ponga atenção. A Bíblia diz que Abraão, ele levantou os olhos, e a Bíblia diz assim: alçou os olhos Abraão al alto, e a Bíblia diz, e ele viu a sua espalda um cordeiro. E matou o cordeiro no lugar de su. Agora, como pode você alçar os olhos al alto e ver algo que está atrás? Porque isso é ótica de fé. Aleluya. Amén. Quando você anda em obediência, e você diz, fui obediência até o final, então mantenha seus olhos alçados ao Senhor. Amén. Porque então o cordeiro vai atrair a consumação de uma recompensa. Então, Abraão sacrifica a cordeiro no lugar de seu filho, sim ou não? Queridos, agora Deus disse algo para Abraão em la Bíblia. Disse assim: Abraão, por quanto não me negaste a tu único hijo, quero que agora tu cuentes. A primeira promessa de Deus para Abraão era contra as estrelas. Deus lo chama a Abraão durante o dia e disse assim: Abraão, contra as estrelas. ¿Há estrela de dia? Claro que há, o sol. La más grande de todas. El sol es una estrella. Entonces Abraham ve la estrella, pero él no la puede contar. ¿Por qué él no puede contar la estrella? Porque él no se puede medir el tamaño del sol. Para contar usted tiene que poner la mirada fija en una unidad. Y no se puede poner los ojos fijos en el sol. Nadie aguanta mirar el sol. ¿Están acá? Ahora Dios dice así: Abraham, ¿te acuerdas la promesa que yo hice? Como las estrellas sería su descendencia. Ahora, por cuanto fuiste obediente, quiero que ahora haga algo. Quero que tu suma, se diz sumar, juntar? Sim, quero que suma as estrelas do céu, que assim será sua descendência, com algo mais, Abraão. Está na Bíblia. Por quanto não negaste a su hijo e foste obediente, agora não solamente será o que te prometi como as estrelas do céu, agora quero que haga uma suma. As estrelas do céu com o granito de arena que se encontra em las orillas de las playas del mar. Conta o granito de arena, toda suma isso com as estrelas, assim será sua descendência. Ele foi obediente. Agora, de la bendición celestial, que el sol habla de bendición espiritual, que está en el cielo. La arena de la orilla del mar habla de bendiciones terrenal. Dios está diciendo: por cuanto fuiste obediente al extremo, será bendecido espiritualmente y materialmente. O que eu vou dizer aqui, mano? Todos nós hablamos que Salomão foi o homem mais rico da Bíblia, ¿sí ou não? E você sabia que não foi? O homem mais rico da Bíblia se chama Abraão. O homem mais rico de todas as escrituras se chama Abraão. Há só um versículo na Bíblia que diz assim: que Deus prosperou tanto a Abraão que em toda a terra não podia meter sua herência e sua prosperidade. Estão acá? Abraão foi próspero. Agora, sabe como Abraão hacía as coisas? Quando Abraão lutava na guerra, e às vezes, por exemplo, houve uma situação que um determinado rei disse assim: Abraão, eu te quero dar ouro e plata. Déjame las personas comigo. E Abraão disse assim: eu não te dejo nada contigo. Não vai ser que eu receba o ouro e a plata, o botín de uma guerra, e logo depois tu vas a dizer que fuiste tu que me has hecho rico, e não Deus. Há certa recompensa que você não pode receber de homem, para que homens não digam depois que foi ele que te prosperou. Escucha. 4 pessoas me ofereceram dinheiro emprestado para terminar a obra. Que podia terminar a obra em 15 dias. Pergunta se eu tomei 1 cêntimo de los 4. ¿Sabe por quê?
Não vai ser que amanhã diga assim, ó, esta igreja existe porque eu he patrocinado esta igreja. Nós necessitamos discernir quando as coisas são de Deus. Aleluya. Gloria. E a obediência. A obediência em permanecer a um processo vai dar-te prosperidade em seguida. Estão cá, mano? A obediência em um processo te vai dar prosperidade em seguida, amém? Só para terminar, quero contar uma história aqui rápida. Segunda de Reis, capítulo 6. Versículo 24. Hermano, eu estou falando de triunfar em todo el momento, amém? E pastor, e quando nós outros triunfamos? Quando você permanece na fé. Agora, triunfar, na ótica de Deus, é permanecer sofrendo em um propósito. Porque se as coisas te vêm fácil, pode ser que não é de Deus. Eu sei que é difícil esse mensagem, mas é assim que a Bíblia diz. Amém? Amén. Quantos aqui querem entrar no reino de los cielos? Amén. Amém? Amén. A Bíblia diz assim, em 1 de Pedro, diz assim, ó. Permaneceis firmes em vossa vocação e eleição. Sendo assim, não cairás jamás. E então te será otorgada uma ampla e generosa entrada no reino eterno de Jesucristo. Aleluya. Pero para entrar e a porta ser aberta, há que permanecer firme na vocação e na eleição. Deus te dá uma vocação de quê? De ser creyente. Qual é seu ministério? Só existe um na Bíblia, não existe dois nem três, exceto para poner em ordem o que falta, os apostolados, pastoral, tal. Pero o ministério Deus deixou a los seres humanos, de la reconciliação. Amén. Todos aqui só temos um chamado, de reconciliar o homem caído. Amém? Pastor, eu não sou, meu chamado não é ser pastor, não, meu tampouco. Nosso chamado é reconciliar o homem caído. Volver a conectá-lo com Deus, através do amor de Deus manifestado através de nossa vida. Este é nosso chamado. Ok? Agora, que passa que quando nós não queremos aceitar as verdades de Deus? Você vai seguir andando no deserto como o pueblo. Tuvo que andar 40 anos por uma jornada de 11 dias, como disse. 40 anos dando voltas. ¿Por quê? Porque hasta que Deus te processe, Ele não te pode poner onde Ele te quer poner. Hasta que você acepte, é mais fácil aceitar. Por isso Cristo não ocultou, por isso as Escrituras não ocultou, os apóstolos não ocultou. É necessário que por meio de muitas pruebas, passando por elas, permanecendo na fé, então vengamos a entrar no reino. Aí uma pessoa às vezes diz assim, pastor, eu sou cristiano, por que tantos processos? É porque Deus te quer ver no reino. E só há um modelo de discipulado, passar por diversas provas. Então, a prova que você passa hoje, não se preocupe tanto com ela. Pastor, é difícil, não se preocupe tanto com ela. Porque depois de ela vêm outras, e assim, e todas elas em ordem. Nenhuma passa delante da outra, todas elas são organizadas, as provas. Vou seguir aqui, irmão, pero ponga atenção nisso. Duas coisas você tem que aprender, duas. Você se acorda quando Jesus Cristo entra no barco? Vamos ao outro lado, dijo a los discípulos. Agora, a Bíblia diz assim que ele se acosta sobre uma almohada, sim ou não? E Jesus Cristo era chique. Ele leva uma almohada no barco para dormir, para descansar. E ele está dormindo, e o vento contrário, as olas fortes, e os discípulos vêm e dizem assim, não vê que vamos morrer? Que passa? Não te preocupa que vamos a morrer aqui, que estamos perecendo e morrendo? Aí imagina Jesus Cristo assim, Ele disse assim, homens de pouca fé, mar, cállate vento, calla a boca todo el mundo.
que quero volver a dormir. ¿Se acuerda dessa história? Jesucristo dijo, vamos al outro. Ele dijo, vamos al outro. Se levanta no meio um vento contrário, sim ou não? Porque hace parte do discipulado. Agora, ponga atenção. Quando Jesucristo está no monte Getsemani, Jesucristo agora chama os 12 discípulos e diz assim, mira, minha alma está aflita. E qual era o comando de Cristo? Orem. Orem comigo. Vamos agora orar. O comando era que? Orar. Sim ou não? Quando Jesucristo está orando, quando ele mira atrás, os 11, porque Judas não estava. Quando ele mira atrás, os 11 todos dormindo. Aí pensa Jesucristo agora. En el mar ustedes não dormiram, e aqui agora você quer dormir? Aí Jesus outra vez, levanta, 3 vezes, irmão. Não durmam, orem. E ele vai orar, quando ele regressa 3 vezes, os discípulos. Quando você tem que manter-se em vigilância, você não pode descansar. Pero quando você tem que descansar, você não pode trabalhar. O problema é quando nos toca descansar em Deus, queremos fazer muita coisa para dar solução a um problema que se está apresentando. E há certas coisas que só Deus traz paz. Há certas provisões que só Deus lo pode trazer. Você pode trabalhar 50 horas. Você tem que aprender a descansar em Deus. Não, eu vou a outro país a fazer uma semana de obras, de trabalho, porque vou ganhar extra. Quizá Deus está dizendo assim, descansa comigo. Há um espaço aqui na moada para sua cabeça. E às vezes quando Deus quer que você lute, que você peleie, guerre, ore, profetize, declare, você está dormindo, descansando. Você tem que discernir as temporadas, amém, igreja? Amém. Tenho que terminar. Então, 2 de Reis, capítulo 6. Vou resumir aqui, depois você leia aí na casa. Está, o que eu vou falar aqui está na Bíblia, amém? 2 de Reis, capítulo 6, conta a história que o rei de Síria, ele sitia la Samaria. O rei de Síria, com seu exército, ele sitia Samaria, porque ele queria sacar Eliseu que estava aí dentro, o profeta, porque o profeta Eliseu era um peligro. Irmãos, você era um peligro, amém? Amém, querido? Todo que habla por Deus é um peligro. Amém? Não hace falta você ser um pastor. Você habla de Jesus, você é um peligro. Você cuida de pessoas, você é um peligro. Sim, porque o mundo é nombrado por el Egipto, ¿sí ou não? A Bíblia diz assim, que os pastores, ante los ojos de los egipcios, eram como abominação. Por isso é que quando alguém se entera que você cuida de gente, que você habla de Jesus a las personas, que você cuida de pessoas, facilmente a gente te vai criticar. Porque para ela você é como uma abominação. Por isso você tem que saber que nós vamos encontrar o sistema do mundo. E a Bíblia diz que aquele que se hace amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Por que há tanta gente que odia pastores? Por quê? Porque são inimigos. Então o rei de Síria estava enfadado, queria matar Eliseu. Eliseu estava dentro de Samaria. E ele manda rodear Samaria. Estou terminando. E quando ele está em Samaria, todo rodeado, a Bíblia diz assim, nadie podia sair nem entrar. Ponga por favor o versículo, só para que você tenha uma ideia. Versículo 25. Mira, por quanto os sírios cercaram Samaria, nadie entrava e nadie saía. Então se produz uma hambre. Porque o que salia eles matavam. Eles queriam matar todo mundo de hambre. Observe. Houve grande hambre em Samaria a consequência daquele sítio. Tanto que a cabeça de um asno se vendia por 80 peças de plata. E a quarta parte de um cabo de esterco de paloma por 5 peças de...
O sea, ellos comían las feces, las cacas de las palomas. Pensem isso. O canibalismo existiu aí também. A gente comia carne de seus filhos. Mais adelante conta a história de uma mulher que vai delante do rei porque ela comeu seu filho com outra mulher e tinha um acordo e a outra não quis matar seu filho para comer. Isso existiu, está na Bíblia. Hambre dentro de Samaria, pero aí dentro de Samaria havia um profeta chamado Eliseu. Por que estou dizendo isso? Porque quando você sabe quem tu eres em Deus, você também pode liberar sentenças. E se Deus vê sua posição, Deus pode cambiar em cenários de la noite à manhã. Quando os cenários são cambiados? Quando os cenários são cambiados? Quando Deus nos vê posicionados. Vou repetir, estou bastante cansado, mas eu quero repetir isso. Deus não irá actuar hasta que Ele veja nós apostando por Ele hasta lo último. Vou repetir, Deus não irá actuar em sua vida. Ele não irá actuar em sua vida em determinados momentos hasta que Ele veja você apostando por Ele hasta lo último. Pessoas que têm empresas aqui estão começando. Sua empresa que nasceu de Deus não irá prosperar hasta que Deus te veja apostando por Ele por último. Maria, levanta assim sua mão, filha. Levanta sua mão. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Levanta sua mão, filha. É, você mesmo. Aí. Eu profetizo no nome de Jesus, filha, que o próximo ano Deus vai multiplicar faturamento na sua empresa, na sua cozinha, no seu restaurante. Do norte ao sul, do leste ao oeste. Obreiros, reformistas, empresários, futebolistas. Eles vão comer no seu restaurante. Recebe essa palavra, filho. Vai chegar pessoas assim e falar: Maria, escolhe um restaurante em Madrid que eu vou pagar para você mudar. Recebe, faz assim, filho, ó. Escuta isso. Toda a comida que nós comemos lá, Malmitex, a Maria dá para nós. Tem dia que é 10, que é 15, que é 20, que é... E não é fácil. Mas é assim. Se Deus não ver você estiver indo com Ele... Ai, estou falando em português. Se Deus não te ver indo com Ele hasta o final, hasta o limite... Ele necessita ver-te. Ele necessita ver que sua empresa está lutando também por uma causa. E quando ele maligno queira pôr as mãos em sua empresa, Satanás disse assim, Deus disse assim: Satanás, quita as mãos, porque aqui elija outras empresas para tocar, esta não. Aleluia. Então, irmã, observe, estou encerrando, irmão. Samaria estava sitiada, não podia entrar, havia hambre, morte, mas aí havia um profeta. E o profeta disse assim: Eliseu, amanhã a esta hora vai haver comida para todo o mundo. Ele apostou algo publicamente, ele profetizou que havia haver comida. Amém, queridos? E a Bíblia diz assim que por quanto o profeta Eliseu declarou isso, houve um cujo o rei apoiava o braço, um oficial disse assim ao profeta Eliseu: aunque Deus abra a ventana em los cielos, Eliseu, isso jamais será possível. Porque sempre há os incrédulos. O problema é que os incrédulos a vezes não vão participar do botim. Deus não deixa eles participar do botim. E este oficial disse assim: pero será impossível aunque Deus abra a ventana nos céus. O profeta Eliseu disse assim: tu verás com tus ojos, pero tu não comerás. En el dia seguinte, ponga aí por favor, 2 de Reyes capítulo 7. Estou terminando, irmão. Versículo 6. Agora observe que como Deus hace com que os assírios que estavam fora, com ouro, com plata, com comida, como Deus hace para dar a vitória a Eliseu e todo que estava em Samaria. Como Deus hace, é assim que Deus trabalha. Porque Jeová havia, já estou terminando. Porque Jeová havia hecho que em el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruídos de caballo, estrépito de grande ejército, e se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros, y los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para vengarnos contra nosotros. Versículo 7.
Assim se levantaram e huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus cavalos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. O sea, los sirios se fueron solos y dejaron todo oro y toda plata. Agora, o que foi que hizo el profeta Eliseu? Nada, que ele dijo, amanhã Deus vai mudar uma realidade aqui. Amén. Aleluya. Você tem coragem para declarar que o ano que vem vai ser diferente? Pastor, me ensina melhor, é assim, você pode estar passando uma luta hoje. Vamos poner claro assim, você pode estar passando hambre hoje. Comendo caca de paloma hoje. Pero se você permanece em Deus, você pode dizer assim, amanhã Deus vai mudar essa realidade. E se Deus estiver apostando por ele hasta o último, ele também vai fazer coisas inusuais. A Bíblia diz assim, que no versículo 6, ponga o versículo 6 outra vez. No versículo 6 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo, o sea, un sonido, hizo con que todos, no hubo guerra, solo hubo un sonido. ¿Cuántos estão creyendo esta palavra? Hermano, creia que Deus pode cambiar a realidade de la noite a la manhã, através de quê? Através de coisas inusuais. Amém. Através de coisas inusuais, Deus vai cambiar em cenários. Quando vê a alguém determinado, triunfando sobre os principados e potestades, Eliseu também estava passando hambre. Não havia comida em Samaria. Pero aún en la hambre no maldijo su Dios. Ele dijo assim, mañana a esta hora, Deus vai cambiar a economia de Samaria. E Deus cambiou. Póngase de pé, querido. Hermano, vamos a creer mais no Evangelho.